Tudo bem, Memphis Depay não tem data para estrear, é verdade, mas se trabalha com a possibilidade dele estrear ou pelo menos estar no banco no dia do jogo contra o Atlético Goianiense, que o Corinthians joga em casa. Não vai para o Rio de Janeiro para jogar sábado com o Botafogo, não vai na terça-feira para Fortaleza, onde ele poderia jogar a partida de ida de Copa Sul-Americana. Trabalha-se com a possibilidade dele estar com o Corinthians no outro fim de semana para o jogo contra o Atlético Goianiense e eventualmente entrar um pouquinho, etc. e tal. Por isso tem várias pessoas para estrear, não é só o Memphis. E por isso o professor Ramon e o professor Ramonzinho, além de dançar, eles precisam fazer um time que para de perder no Campeonato Brasileiro de preferência. A gente vai falar do Flamengo agora, Renato, porque eu queria escalar o Flamengo. Mas quem que sobrou? Porque os reforços que chegaram não podem jogar, não estavam inscritos. A data FIFA, os que estavam estressados, não sei se eles estão bons ainda. Os músculos estressados do Gerson, se o Varela está com o músculo estressado. Não, Varela o Pedro, não infelizmente, joga. se machucou. Então, vamos ver. Esse é o campinho do Flamengo? Tá certo, e tá bem escalado. Matheus Cunha, goleiro de Copa, mais uma bizarrice do Tite. Varela... Não, Varela não vai jogar o Varela, vai jogar o Wesley. O Varela jogou 90 minutos anteontem. Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Léo Ortiz. Pulgar também não acredito que jogue. Acho que vai jogar o Alan. O Alan, gente. O Tite gosta do Alan. Explica por que o Tite gosta do Alan. Entendeu? Eu só gostaria de entender isso. Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique. O resto está certo. Eu acho que essa escalação vai falhar. No Varela vai jogar o Wesley e no Pulgar vai jogar o Alan. O Alan, Tite, pelo amor de Deus. Bota um cone lá na cabeça da área, é melhor. Ô, Renato, nessa semana, aí outra coisa, tudo, não vai jogar o Gabriel. Não vai jogar o Gabriel. Isso, é isso que eu queria deveria ser o substituto natural do Pedro. Então, isso agora eu vou falar do tema Gabriel. Banco. Que saiu da data FIFA com o Flamengo perdendo, com o Pedro na seleção, depois o Pedro se machucou, depois o Memphis, que não ia para o Corinthians de jeito nenhum, ele ia para o Flamengo, chegou no Corinthians. O Flamengo ainda pensa em contratar um atacante até o dia 20 de setembro, quando termina a inscrição do Campeonato Brasileiro. Não. Tem contrato. Não pensa em contratar mais nada. Não. Para, vocês duas aí. Minhas duas cadelas pastor alemão resolveram fazer uma DR aqui. A Zívia. Não vai contratar ninguém. Tem com a escalação do Bahia também, mas queria que você falasse do Gabigol. Por que tem que ser o Bruno Henrique? Não tinha que ser o Gabigol de 9? Pois é, claro que tinha que ser o Gabigol de 9. Mas o que acontece? O Tite dá a seguinte desculpa esfarrapada. O Gabriel está voltando de lesão. O Gabriel está há 3 semanas se recuperando. Não faz sentido começar com ele. Mas o Arrascaeta também está há 3 semanas se recuperando e vai começar jogando. Ou seja, o famoso 2 pesos, 2 medidas. O Gabriel vai ficar no banco, porque o Tite, entre outras coisas, é supersticioso. Ele jogou com o Bruno Henrique de centroavante lá em Salvador. E o Flamengo ganhou de 1-0 com um gol do Bruno Henrique de cabeça. Então ele está tentando repetir a escalação do jogo na Bahia, que ele achou muito boa. Só ele. A atuação foi horrorosa. O resultado foi ótimo. A atuação foi horrorosa. O Flamengo concluiu no gol uma bola. Essa bola entrou. E depois ficou se defendendo, feito time pequeno o tempo todo lá. Eu espero que ele não vá cometer a sandice de jogar como time pequeno no Maracanã. Coisa que do Tite eu já não duvido mais. O Tite é o rei do jogar com o regulamento debaixo do braço. Sabe esse clichê horroroso que o futebol nos proporcionou? O Tite é o rei disso. O Tite pode empatar hoje. O Tite não vai jogar em cima do Bahia, tenho certeza. Agora, se ele jogar retrancado e levar calor do Bahia, ele vai ouvir couro de burro ainda no primeiro tempo. Eu espero que ele não cometa essa sandice. Eu espero que ele entenda que ele é técnico do Flamengo, que ele vai estar jogando com o Maracanã lotado e que a torcida do Flamengo exige que ele jogue com o DNA rubro-negro, para frente, querendo ganhar. Se ele quiser botar o time lá para trás, ele não somente vai ser chamado de burro, como acho que são grandes as chances de ele acabar eliminado. Ô, Mili, tem esse negócio do Gabigol, tem agora o que ele tem que falar. Ele falou agora, ele precisa manter da história de cuidar. E o Tite vem de finais de semana de Campeonato Brasileiro muito ruins.
né? Então, depois de ganhar do Palmeiras por 2-0 aquele jogo de ida lá atrás da Copa do Brasil, ele perdeu para o São Paulo. Depois ele perdeu para o Palmeiras, só que aí não foi o suficiente. Ele perdeu para o Botafogo, ele perdeu para o Corinthians, que foi um mês de agosto para o Tite em campeonatos brasileiros, ainda que continue ali na zona de classificação, e ontem com a derrota do Fortaleza, ainda com uma faixa alcançável, mas está difícil de defender o cuidado do Tite. E aí, se ele estiver cuidando do Gabigol, para o Gabigol ganhar do Vasco, aí também, aí vou te falar, é muito amigo ele, hein? Então, Marília, você sabe que o Renato estava falando, eu estava pensando no seguinte, assim, é claro que se a gente olhar para as chances dos 2 jogos de hoje, a gente precisaria de uma reviravolta, tanto do São Paulo quanto do Bahia, né, para acontecer. Eu acho, olhando para esse Flamengo, nesse contexto aí que você acabou de dar, existem problemas técnicos, existe muita gente machucada, né? Existem problemas táticos, Renato já falou sobre eles, mas existe um problema emocional. É um time que está triste. Eu não sei a que isso se refere, mas o Flamengo é um time que está cabisbaixo. Essa parece uma análise esotérica, mas está longe de ser. Porque no futebol, um time com essas características dificilmente vai levantar a caneca. Alguma coisa está acontecendo lá dentro que o Flamengo está... As coletivas agora elas são chatas e melancólicas. O time parece que joga de cabeça baixa. Então, eu acho que não é impossível o Bahia sair classificado hoje. Porque também esse negócio aí, o Rogério nunca ganhou 3 vezes, uma hora ganha, né, gente? É uma estatística que a gente pode olhar por esse lado, assim. Tá perto de acontecer, então, não é? Porque o cara conhece o Flamengo. O Carpini, sim. Quanto mais você perde, mais... O Carpini deixou... Mais você perde, mais perto você está da vitória. Lembra no começo do ano? Nós vamos continuar perdendo. Então, existe uma lógica por trás disso. Eu não sei se vai ser hoje, mas ela só seria hoje se essa análise do Flamengo entristecido for verdadeira. Porque é claro que é uma análise subjetiva, né? Ela não é uma análise objetiva, mas o Flamengo está triste. Então, eu não sei, assim, não faz muito sentido mesmo o Gabriel no banco, embora, a gente também tem que, assim... O Tite e o Gabriel, eles não se dão bem, né? Como vocês agiriam com alguém que foi em cima de um carro de som, pegou o microfone e te xingou? Chamando a galera... Parece nada, né? Parece nada, mas é muito. É muito, sabe? E parece que essa história não foi resolvida. E assim, vamos culpar o Tite? Não. Então, não sei, tá esquisito. O Flamengo tá esquisito. Então, se eu fosse apostar numa reviravolta, e os 2 jogos na mesma hora, né? Por que fazem isso com a gente, assim? A gente que gosta de secar, a gente vai ter que escolher quem secar, né? Para que esses 2 jogos na mesma hora? Eu estava mais ocupada com outros assuntos mais eu assisto um jogo, o Renato o outro. A gente divide. Mas a gente... Explica aí você para mim, vai. Porque o Renato ficou preocupado agora. O Renato ficou preocupado que a Miri veio toda essa zica aí. Explica aí para mim, Arnaldo. Tá triste, não tá triste? Não deu match, não deu... Eu acho que não deu match. Sabe aquele casamento bem-sucedido, mas não tem match. São bons amigos, mas não tem, né? Não tem faísca no Flamengo do Tite. E o Flamengo sem faísca não é o Flamengo, né? Aliás, o Tite não tem faísca há muito tempo, né? Vamos combinar? O Tite não tem faísca desde que ele assumiu a seleção brasileira. A seleção tira. Tira a faísca de todo mundo. Tira a faísca de qualquer um, né? Tira o poder de qualquer um, né? Olha o Diniz, gente. O Diniz foi para a seleção e o Fluminense desencantou. Do jogador. Há quem diga que perdeu o jogo da universidade. Perdeu o jogo da universidade. Ganhou. Não só perdeu, como foi expulso igual alguém que eu conheço. Santa Casa ganhou. O pessoal A Santa Casa ganhou, eu já estou com a camisa da Santa Casa, entendeu? Não falem mal do novo time do Diniz. Meu Deus. É verdade, tem essa história. A seleção tira a faísca. Isso é demais. A seleção tira a faísca até do Vinícius Júnior, né? Não é isso que a gente está vendo? Estamos vendo isso. É isso aí. Então, mas eu acho que os estilos já eram, não digo conflitantes, mas eram de difícil compatibilidade, né? Tite e Flamengo. O jeito. Mesmo ganhando, ficava aquela situação de falta alguma coisa e tal.
E eu acho que está acontecendo uma coisa aí, além dos estilos, além da questão dos estilos do clube, do treinador, que é essa situação, sim, da preparação física e das lesões, né? Isso eu acho que surpreende, sabe? Porque é claro que o Flamengo teve questões específicas, número de convocados na data FIFA, a Copa América, mas essa comissão já está completando um ano, né? É uma comissão que se antecipou. No ano passado não foi cobrada, pegou o bonde no meio do caminho, mas pôde planejar essa temporada, a pré-temporada, como é que ia ser o estadual, sabia o que ia acontecer na Copa América e tal. E eu acho que eles não trabalharam bem. Porque, assim, essa coisa da tristeza, Miri, talvez ela seja também uma questão de exaustão que outros times não têm mostrado. Lesão todo mundo tem, maratona todo mundo tem, mas o estado físico dos jogadores do Flamengo ao final das partidas é uma coisa que impressiona. E não são jogadores velhos, hein? Não são. Salvo raras exceções. Davi Luiz tem mais idade e tal. Então, é uma coisa que, nesse aspecto de para aguentar 3 frentes, e o Flamengo é aquele que joga 3 frentes ainda para ganhar as 3 frentes. É o único ainda. Isso me impressiona. O que acontece hoje, para mim, é que o Flamengo joga por 2 resultados. Então, o Rogério Ceni pode quebrar uma das escritas, não perder. Se ele empatar, é insuficiente. Acho que o Bahia vai dar trabalho. O Bahia tem um time que está descansado, que é o time titular há meses, que é um time hábil, que fica com a bola. Essa escalação é a escalação mais decorada do futebol brasileiro hoje. Mas é um time que também, nos momentos fundamentais, sobretudo fora de casa, ele não executou, né? Não conseguiu, perdeu confrontos importantes no Brasileiro e tal. Teria que fazer uma partida muito diferente e ser implacável, coisa que ele não vem sendo. Então, eu acho que mesmo que não seja simples, o Flamengo, para mim, se classifica. Nem que seja com empate. Mas aí é como o Renato falou. Se o Flamengo se classifica com empate, vaia. Por conta do Tite hoje, da situação. Então, é uma questão que ele... para ele reverter, só aí a gente fazendo a projeção contrária para a Copa do Brasil. Ele eliminando o Corinthians com autoridade, ele ganhando o título da Copa do Brasil e caminhando na Libertadores. Porque, de outra forma, eu não vejo isso acontecendo, essa reversão de expectativa. O Flamengo passou a ser um time que perde bastante, isso é muito raro, né? Perde muitos jogos, isso é raro. A gente vê. A Marília começou a elocubrar o número de derrotas do Flamengo nos últimos tempos. Pode ser o Flamengo reserva, o Flamengo misto, o Flamengo titular. E isso impressiona, mas acho que não será hoje. Acho que o Flamengo avança e aí nós teremos a volta de Adenor à Neoquímica Arena e veremos o que acontecerá no embate semifinal, que foi final há um tempo atrás. O Renato já lembrou, pênalti do Fagner na trave, pênalti do Rodinei que entrou. Quando eu jogo Flamengo e Corinthians é muito parelho, sempre foi. Eu espero que se houver um próximo Flamengo e Corinthians, Flamengo e Corinthians. Põe aí só para. Eu garanto que nós vamos ganhar hoje. Põe aí para mim, Marinho. Põe aí, eu garanto para você. Está combinado. Tá bom. Mas se houver outro Flamengo e Corinthians, na Neoquímica, olha aí. Por que ela está toda feliz? Por que ela está toda feliz? Tite é corintiano. Joga na Neoquímica e deixa ele lá. E deixa ele lá. Eu não me engano. Né? Doutor, eu não me engano. O Adenor. Renato, combinado. Já liguei para pôr o Gabigol. Falei, põe o Gabigol. A gente quer o Gabigol. Pelo amor de Deus, vou te contar. O Tite é um... Eu já disse, eu chamo ele nas minhas lives de Titemburgo. Ele é um clone do Tite com o Vanderlei Luxemburgo. Ele é, hoje em dia, tão ultrapassado como é hoje em dia o Vanderlei. Os dois foram grandes técnicos, ele até num tempo mais recente do que o Vanderlei, mas o fato é que os dois, hoje em dia, pararam no tempo e no espaço. Sabe? É inacreditável. O Flamengo do Tite, gente, pergunta a qualquer rubro-negro. Não quero discutir, sabe, tática e técnica. Pergunta a qualquer rubro-negro se ele sente prazer em ver o Flamengo do Tite jogar. Essa é a base de tudo. Não adianta aí o pessoal, está vivo nas 3 competições, tem...
Pergunta aos rubro-negros se eles estão satisfeitos em ver o Flamengo jogar. Todo jogo é um sofrimento, gente. Todo jogo é um desespero, é uma nhaca, é uma coisa terrível. Mesmo quando ganha, sabe-se lá como ganha. Hoje é capaz de classificar com um empate fedorento, sabe? Aí imagina se a torcida vai ficar satisfeita se o Flamengo passar com um empate contra o Bahia em pleno Maracanã. Esse é o Flamengo do Tite. Tomara que ele hoje queime a minha boca, hoje só, porque eu não acredito que ele vai se recuperar do Flamengo, mas hoje ele pelo menos bote o Flamengo para jogar para frente. Ele hoje faça valer o mando de campo. E o time que ele tem, que apesar de todos os desfalques, ainda é tecnicamente melhor do que o time do Bahia. Gente, o craque do Bahia é o Everton Ribeiro, que o Flamengo não quis ficar com ele. Ainda joga direito, mas não tem fôlego para 90 minutos. Não é mais aquele jogador do Flamengo da época de 2019, 2020, até 2022. Já murchou. E é o craque do Bahia. O outro é o Jean Lucas, que também foi cria do Flamengo, o Flamengo também mandou embora. Então o Flamengo tem obrigação de ganhar e ganhar bem esse jogo. Mas com o Tite, vamos assim dizer, o pessimismo é geral. A verdade é assim, o Tite saiu para a data FIFA, sem brincadeira agora, essas fotos que eu coloquei com o Tite é da época em que ele era... Não, uma é da seleção brasileira, mas da época que ele não era técnico do Flamengo, não fiquem bravos com ele, não tem nada a ver com o jogo da semana retrasada. Exato, é bom você explicar, né? O Tite, São duas fotos? Tite... Eu achei que era uma só com um corte diferente, são duas. Não, tem um monte. Tem um monte, Renan. Eu mandei várias para o Marinha, que ele pôs essas. Tem até das crianças com o Tite. E a criança ele tem que ouvir, né? Porque criança fala o coração. Mas sem brincadeira, o Tite saiu para a data FIFA. A Mili falou sobre uma entrevista coletiva melancólica. Ele estava completamente constrangido na Neoquímica Arena naquele dia, isso eu posso dizer. Ele achava que ele ia ser recebido, talvez como o maior técnico de todos os tempos, que eu acho que em breve vai acontecer com o Cássio também. Mas ele achou que por conta de todos os festejos, aniversário do Corinthians, um monte de gente sendo homenageada e sendo ele o técnico mais vitorioso da história do Corinthians, ia sobrar para ele pelo menos um agradecimento leve. Não aconteceu. Aconteceu o contrário, que é pior do que vaia, que é desprezo. E ele ficou muito magoado. Isso é uma informação. Ele ficou muito chateado, achou que isso jamais aconteceria. Aí, quando ele vai para a coletiva, além de tudo, com a derrota, ele foi muito bem tratado nos bastidores ali, mas pela torcida no estádio, obviamente, não. Quando ele vai para a coletiva já com o Fábio Maceridian para falar sobre o negócio de jogador machucado, cuidado e não sei o que lá, e com aquela frase que não colou, que não pode falar da minha mãe, né? Que, puxa, fiquei chateado, porque meia dúzia, xingaram a minha mãe e tal. Então, eu acho que ele não está no Flamengo, e naquele dia, porque estava no Corinthians, ficou claro. Então, a última fotografia que a gente tem do Tite, Mili, é um cara constrangido. Talvez ele não tenha conseguido fazer a torcida gostar dele, do Flamengo, eu estou dizendo, né? O ambiente, os jogadores. Você não vê nos jogadores também uma coisa que tinha, vou falar do Jorge Jesus, mas existia com o Dorival também. Uma cumplicidade. O que existe ali é uma hierarquia. Ele é o técnico, o Titinho é o subtécnico, o Maceridian é o preparador físico, mas não sinto, pelo menos, um molho. É isso mesmo, Marília. Não, parece que não clicou alguma coisa ali, né? Não tem. Não tem, e isso sim pode deteriorar a ponto da gente ler como melancolia. Porque, não sei, não me parece efusiva. Assim como também no Rogério no Bahia também não parece uma coisa efusiva. A gente vê, por exemplo, o Abel no Palmeiras, né? Tem um clique ali. É uma outra pegada, é uma outra coisa. E isso não tem. O Tite não conseguiu isso no Flamengo. O Tite conseguiu isso no Corinthians, né, gente? Na segunda passagem dele pelo Corinthians. E depois não. E aí foi para a seleção, perdeu todas as faíscas que ele tinha, e agora no Flamengo não. E assim, depois do Jesus, quem conseguiu isso no Flamengo, né? O Dorival um pouco? Pode ser, mas quem mais, né? Não teve. E o Jesus conseguiu isso muito rápido, e eu acho que isso é sim determinante para que um time possa encantar. A torcida do Flamengo não vai ficar... Gente, assim, se for nos pênaltis, ou se for 0-0, um empate qualquer, vai ter... não vão gostar. É isso, não vai, e não dá para gostar mesmo. Porque olha a escalação, com 50% do time do departamento médico ainda é
um dos melhores times do Brasil, com essa escalação do Flamengo. Então não dá para ficar feliz mesmo. A torcida do Flamengo não está errada, não está, como diz o meme, né? Todo mundo esperava mais. Todo mundo esperava mais. E se não vier um caneco esse ano, aí a gente pode pôr na conta do fracasso. Será um fracasso retumbante mesmo. E olha, Mili, se vier só a Copa do Brasil, é um fracasso também. Para o elenco que o Flamengo tem. Para a folha de... Não, só a Copa do Brasil não satisfaz. Não satisfaz. Você tem um elenco de 30 milhões, 35 milhões, agora com essas contratações deve estar chegando em 40 milhões por mês. Você tem um elenco mais caro, agora vai talvez ser superado pelo Corinthians pelas loucuras do Augusto Melo. Mas, normalmente, é disparado o elenco mais caro, um investimento brutal, instalações espetaculares, tudo do bom e do melhor. Vai trazer o Tite pagando um caminhão de dinheiro a ele e ganha uma copinha do Brasil? Ah, me desculpe, é fracasso. E não é que você está olhando... prêmio de consolação, é um prêmio de consolação. Ô, Renato, e não é que você está olhando para o campo e você está se emocionando com o que você vê. Isso, não é assim que as coisas, não é? Porque se a gente visse o Flamengo jogando o fino e perdendo, aconteceu, gente, acontece. Futebol é assim, claro, né? Claro, um perde o outro. Mas não é, você não vê. Está numa primeira marcha, está descendo uma ladeira com a primeira marcha. É exatamente isso. É exatamente isso. Não dá prazer de ver jogar. Qual?